Na semana passada, tá? Sendo bem, já vou começar pela questão das decisões que foram tomadas. O prefeito Ballardini, Leandro Ballardini, ele teve sexta-feira passada com a presidente da Corsã, a presidente Samantha, em Porto Alegre, para uma reunião onde ele levou algumas demandas, tá? Basicamente, essas duas que tu falou, a questão do abastecimento de água e a questão do esgotamento sanitário. A presidente de pronto recebeu as demandas e disse que iria solucionar as duas questões. E vamos entrar em uma por uma agora delas. Com relação ao esgotamento sanitário, a Corsã está fazendo uma grande obra em Cachoeira do Sul. Tá? Hoje estamos com praticamente 50% da cidade já saneada, uma das cidades com maior índice de esgoto já no estado é Cachoeira do Sul, para se ter ideia. Nós temos ainda, das 317 cidades do estado, 260 cidades com esgoto zero, zero de esgoto, tá? E uma média de em torno de 28% de esgoto coletado e tratado. Cachoeira do Sul está batendo nos 50% de esgoto coletado e tratado. Por lógico, essas questões de implantação de rede, como a gente tem que abrir todas as ruas para implantar uma rede coletora na modalidade, no tipo separador absoluto, que é o mais completo, mais moderno e mais eficiente ambientalmente, tá? Termina causando alguns transtornos. A Corsã trabalha cada vez mais com novas tecnologias para causar o menor impacto possível. Algum impacto será causado e a Corsã trabalha dia a dia, tá? Com equipes, com engenheiros, com empresas especializadas, com controle de tecnologia, controle de solo, para causar o menor impacto possível. André, Logicamente, ninguém. Sim, André, por gentileza. Então, se eu entendi bem, as reclamações são porque a Corsã Egea está trabalhando. tá, não, também não só por isso, na verdade, assim, ó, a gente está fazendo muita obra, então tem reclamações, e algumas dessas obras, tá, não, neste momento não ficaram a contento o que deveriam ter ficado. Por isso a Corsã está refazendo essas repavimentações. Tá? A gente sempre diz que o usuário, quando reclama por questões de água ou de esgotamento sanitário, tá, e assiste razão a ele reclamar, porque ninguém gosta de ter a sua vida cotidiana mudada por uma obra. Mas a gente sempre diz, é uma intervenção passageira, tá, que causará um transtorno passageiro para um benefício permanente, a questão do esgotamento sanitário. Então, eu só estou explicando o contexto das obras de esgoto antes de entrar na questão da água, que é o que ocorreu ultimamente nos últimos dias, agora na última semana. André, Então, a questão do André, esgoto, por gentileza, o que eu quis sim, dizer é que se a Corsã não estivesse fazendo nada, ninguém ia estar reclamando. perfeito, não, perfeito, Ronaldo, a tua colocação é fundamental. Se nós tivéssemos da mesma forma como estamos com o esgoto, que nem disse o prefeito Balardim, o esgoto todo sob o subsolo, todo no meio ambiente, todo ele sendo largado como se tem no estado inteiro com um percentual de 24, 28%, não teria o que reclamar de obras de esgoto. Na verdade, as obras que estão sendo feitas, elas vão causar um transtorno permanente, um transtorno passageiro para um benefício permanente. Tá? É isso. Então, como eu estou tendo, e mais do que isso, uma coisa que nós temos que entender é que nós temos um curto espaço de tempo, tá, pelo marco, tá, para conseguir sair dos 20%, 23% que tínhamos até a universalização, até os 90%. Então, tem que ter muita obra para conseguir, nesse meio tempo, nesses que restam agora praticamente 7 anos, tá, conseguir cobrir todas as cidades do Rio Grande do Sul, inclusive Cachoeira do Sul, em especial Cachoeira do Sul. Tá? Então, as obras de esgoto, a gente vê a deficiência que tem na questão da repavimentação, elas não têm ficado a contento. A Corsã chama as empresas que está fazendo, tem locais que eu revisitei 2, 3 vezes. Não ficou boa a primeira vez, mandei fazer novamente, mandei, então, quanto a isso, a Corsã vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes o que for necessário para ficar similarmente ao que tinha anteriormente. A Corsã, quando entra numa rua de esgoto, para implantar rede de esgoto, ela faz um raio-x da rua inteira, fotografa toda a rua, fotografa e marca, para ao final comparar. Está de acordo com o que tinha antes ou não está similarmente. Então, eu tenho o registro antes e o pós-obra. Tá? Isso se tem. Então, essa questão do esgoto, e são bairros, tá, que não se tinha saneamento, então está se levando. Só para se ter ideia, Ronaldo e Thomas, a gente já investiu, tá, só em esgotamento sanitário o ano passado 5 milhões de reais, e esse ano de 26 serão investidos 20 milhões de reais entre redes coletoras e estações elevatórias de esgoto. Tá?
Para quê? Digo de novo, para conseguir cumprir o marco do saneamento e o contrato firmado com Cachoeira do Sul. Então, essa questão do esgoto é uma questão que o transtorno está se dando na finalização, quando se dá a questão da repavimentação, são as maiores queixas disso. Então, nós estamos cada vez tentando melhorar cada vez mais. André, confirma aí que nós estamos atualmente com 9 frentes de trabalho em 9 ruas de Cachoeira agora. Sim, sim, sim. Nós temos duas empresas trabalhando, tá, full time para conseguir, né, tá, para conseguir fazer, conseguir cumprir a meta do mar, que é uma meta bastante arrojada. Só para Tá? registrar Já, aqui, só para registrar, André, as ruas seriam Sebastião Pereira, Doutor Milan Kras, Esperanto, Barão do Viamão, Major Leonel Friedrich, Ramiro Ramos Chaves, Coronel José Weber, Leopoldo Souza e Doutor Alfredo Papai. sim, essa programação que a gente encaminhou é a programação do dia 26 pelos próximos 15 dias. Pode ser que alguma não tenha iniciado ainda, mas é a programação que se terá nos próximos 15 dias. Talvez a minha programação é ter a obra todas essas ruas aí. Talvez não tenha iniciado ainda, tá? Mas a Ok. programação antes de ontem, tá? Segunda-feira até os próximos 15 dias, das 2 semanas, é essa a programação das ruas. Talvez uma não tenha iniciado. Agora, com relação à questão do abastecimento de água, tá, que foi uma questão que tornou, tá, que veio, teve o prefeito com razão, tá, a população com razão, tá, e os vereadores falando, reclamando e cobrando muito, tá, até a presidente Samanta disse que tá, deu razão ao prefeito Balardim. O que se ocorreu? O que ocorreu? Nós temos lá no Alto Amorim, tá? Nós temos um reservatório que foi inaugurado faz um ano agora, dia 29. Tá? Nessa sexta-feira faz um ano que foi inaugurado um redor de 500 mil litros, tá? Para melhorar o abastecimento daquela região. Tá? E o reservatório é abastecido, chega nele uma rede de água que leva água até o reservatório e também sai dele uma rede que termina abastecendo a cidade. O que ocorre? Essa rede, na semana passada, sem o sábado passado, ela teve uma ruptura. É uma rede grossa, uma rede de 200 milímetros, ela teve uma ruptura. Quando rompeu, a rede teve que parar o abastecimento do reservatório para conseguir fazer o conserto da rede. Tá? A rede foi consertada e logo depois ela voltou a romper, no dia seguinte. Passou 3 dias, a rede rompeu novamente, tá? E agora, nesse final de semana, rompeu novamente. Ou seja, foram em torno de 5 rompimentos em 10 dias, contando hoje. Tá? O que se fez? Nós estamos analisando, se analisou a razão desse rompimento. Toda vez que rompe a rede tem que ser paralisada, uma rede de grande porte, a gente tem que fazer os devidos consertos, tá? E termina desabastecendo aquela região enquanto se faz o conserto, se desliga. Essa rede, a gente diagnosticou que ela estava com uma pressão excessiva de água e terminou rompendo, uma pressão excessiva, terminou rompendo. A Corsan já instalou moduladores de pressão, já tinha instalado, na verdade, modulador, por isso que ela não rompia, moduladores, e esses moduladores, no sábado retrasado, tiveram uma falha. Por isso que a rede deu um pico de abastecimento e terminou rompendo. E quando ela retornou, ela voltou de novo. Diagnóstico foi diagnosticado, fizemos a modulação, baixamos toda a pressão da rede, pressão dentro do limite aceitável, dentro do limite previsto em legislação, e a rede está equalizada. Foi isso que ocorreu. Só que causou um grande transtorno, porque tivemos, como eu disse, 5 rompimentos dessa rede em praticamente 10 dias. Tá? Isso causou a série. Quando o prefeito teve sexta-feira, falando com a presidente Samanta, ele levou esse caso, disse: ó, está muito ruim, desabasteceu, é uma rede de grande porte. É a rede de grande porte, para se ter ideia, até eu conseguir fechar uma rede dessas e parar de correr água, eu levo 2, 3 horas. Depois, para consertar, mais 2, 3 horas, para voltar a abastecer, são mais 3 horas. Então, dá um período longo de abastecimento, ainda mais nos dias de calor. Isso o pessoal costuma, com razão, reclamar, porque ninguém gosta de ficar sem água. Foi isso que ocorreu. Então, hoje, a rede está toda modulada, ela está numa pressão menor do que estava antes, mas dentro do limite aceitável, dentro do limite técnico mínimo e máximo, que se trabalha de 10 MCA a 40 MCA, ela está nesta frequência, tá? Para não causar novos rompimentos. André, eu me lembro que quando foi feita a Ponte Nova ali, na Conde de Porto Alegre, para ultrapassar o Arroio Amorim,
A Corsã fez toda uma rede nova para o Alto do Amorim ali. Essa rede não é antiga. Não, não, tá, mas é que não foi nesse ponto que rompeu, ela rompeu mais próximo ao reservatório, tá? Ali, nesse trecho um pouco mais próximo ao reservatório que ela rompeu, tá? Ela tem, mas na verdade ela não rompeu pela questão do material, ela rompeu pela questão da pressão. Toda a nossa rede, todo o sistema, fizemos uma modelagem hidráulica aí para a Cachoeira do Sul. Então nós temos uma pressão que trabalha pressão de norma, de 10 MCA a 40 MCA. É a pressão para não ocasionar desabastecimento, para não ter pressão para ter pressão nas casas e para não romper redes. O meu modulador, tá, o meu modulador no final de semana ele teve dando uma falha eletromecânica nele e por isso ele saiu da pressão bastante dessa pressão e por isso causou a ruptura. Foi essa a questão. Ele saiu dos 40, deve ter ido para 70. Por isso que ele terminou rompendo esta rede e causou esse transtorno. Muito bem. André Finamor, gestor de relações institucionais para a nossa região central da Corsã Egea, que falou conosco aqui. Agradeço muito, André, a tua gentileza e colocamos a Rádio Vale à disposição aqui para qualquer notícia pública que possa deixar a população devidamente informada sobre o que está acontecendo. Ronaldo, muito obrigado. Antes de me despedir de vocês, continuar ouvindo o programa de vocês, eu só queria dizer que amanhã, tá, uma notícia positiva para a Cachoeira do Sul, a Corsã fez intervenções no bairro Funcap, tá? E amanhã a gente vai estar entregando, tem um campo de futebol, tá? Ali a Corsã foi revitalizado todo o campo de futebol do bairro Funcap, e amanhã às 9h30 da manhã, juntamente com o prefeito Balardim, Corsã e Prefeitura estarão fazendo a entrega deste campo, um campo todo telado, pintado, com goleiras novas, com rede para a comunidade, ali bem no campo Funcap. Amanhã de manhã, às 9h30, será entregue, tá, mais essa ação da Corsã, junto com o município, para os moradores do bairro Funcap.